Olá, boa tarde, uma boa semana a todos. Ontem ainda estava assim, curtindo o bom jogo entre o Inter e o Flamengo que eu vi no Sul, e andei tuitando umas coisinhas ali, e antes de terminar o jogo eu dizia que o Inter estava vencendo, parecia que ia vencer, que mantendo-se aquele resultado, o Inter seria o único que dependeria dele para ser o campeão simbólico do primeiro turno, mantendo-se aquele resultado, o que não aconteceu. E um parente lá de Minas Gerais, amigo meu, parente, né, atleticano, me contestou. Não, você está enganado. O Galo é o único que depende dele, porque ele tem o mesmo número de vitórias com um jogo a menos do que os outros, embora esteja 3 pontos atrás do que o Inter e o Flamengo. Eu comecei a verificar isso. Realmente o Atlético, se ganhar as duas que lhe faltam, ele atinge a mesma pontuação da dupla que está na ponta do campeonato, o Inter e o Flamengo, desde que os dois também vençam o último jogo que lhes resta. Aí comecei a olhar a tabela e vi que tinha um senão ali. A pontuação do São Paulo é 27, ele está em quinto, mas o São Paulo tem 15 jogos só. Ele tem mais 4 jogos para disputar no turno. E se ele ganhar os 4? Você vai duvidar disso? É claro que o São Paulo não é um time cotado como os outros para isso. Mas ele tem feito um bom campeonato, está aí brigando ali em quinto. Vem de uma classificação na Copa do Brasil, que é muito boa para ele, dá um ânimo maior. E ele tem ganhado ali jogos ali. E se ele ganhar esses 4 jogos? Tem jogadores capazes de fazê-lo ganhar esses jogos. Ele seria o campeão simbólico do turno. A gente só vai saber isso lá no meio do retorno. E com base nessas discussões, assim, discussões mais bestas mesmo, eu comecei a fazer umas pesquisas na tabela e resolvi fazer um apanhado desses 4 times, para contemplar os 3 que estão brigando pelo título, todo mundo é um consenso geral, e estou incluindo no momento o São Paulo aí. Eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, Regui, você tá maluco, aí vão me xingar, alguns ofendem, alguns não têm paciência de poder contestar numa boa, né? Alguns têm que ofender, acho que se sentem, se sentem melhor com isso, então, bobagem isso. Isso é apenas futebol, essa discussão de botequim. Eu proponho aqui uma discussão de botequim. Eu gosto de conversar sobre futebol. Então eu pus esses 4, Inter, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Fiz um balanço de cada um aí. O que cada um tem para vender nesse campeonato, para tentar o título aí. Né? Os pontos fortes de cada um, os pontos fracos de cada um. Comecei, evidentemente, pelo Inter, que é o líder. Eu pus uma arte de cada um, você vai acompanhar aí. O Inter, com 35 pontos ganhos, em 18 jogos, 10 vitórias, 15 gols de saldo, 30 gols pró. São os critérios de desempate aí. O aproveitamento dele é de 64,81%. Eu relacionei 3 condições positivas para ele, 3 trunfos dele e 3 calcanhares de Aquiles. Os trunfos. Tem um sólido sistema de marcação. O Eduardo Cudê conseguiu implantar um sistema que que faz com que o time sofra poucos gols. Não é um time de sofrer muitos gols. É um time muito bem protegido. Muito bem protegido. Tem o Marcelo Lomba muito bem no gol. Um bom zagueiro, que é o argentino, né? O da zaga é muito bom. Né? E tem bons jogadores, os volantes protegem bem tudo. Tem a movimentação incessante dos volantes. Né? Tanto o Edenilson quanto o Patrick fazem o vai e vem na marcação, no apoio, na finalização, sabem fazer gol, sabem construir jogada. São jogadores que parecem despercebidos, assim, a grande maioria, porque não são elegantes, não são virtuosos, mas são jogadores de uma eficiência a toda a prova. Se complementam. O Patrick até se destaca mais. São jogadores que ajudam, dão muito fôlego para o time. E outro trunfo é a fase iluminada do Thiago Galhardo. Tudo está dando certo para ele. Quando ele foi jogar mais avançado, jogar como um cara, né, o Combosquila no meio de campo, ele fez os gols dele, começou a fazer gol. Aí com a entrada do Abel Hernandes, que é um jogador um pouquinho mais de referência, embora não seja centroavante de ofício, ele continua na fase dele. E o Marcos Guilherme complementa bem isso aí, então ele está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Está numa fase muito boa, cabeceia bem, se mexe bem, oferece espaço para os volantes que vêm de trás. Então são os 3 trunfos do Inter aí. Os 3 problemas aí. O elenco é enxuto. Ele tem um elenco menos recheado de opções do que os outros 3. Principalmente o Flamengo com seus luminares e o Atlético com sua homogeneidade. O elenco dele carece mais de peças de reposição. Isso pode atrapalhá-lo mais na frente.
Outra coisa, 3 competições simultâneas. Ele começa agora a entrar na Copa do Brasil, nas fases dos oitavos de final. E tem a Libertadores, que são 2 embates duríssimos contra o Boca Juniors. Não vão ser fáceis. E mais uma. Há 41 anos o time não é campeão. Ele foi campeão invicto de 79, ainda com o Falcão jogando, e desde então não ganhou mais o título. Isso pesa, isso tem um pezinho no ombro ali. Então isso pode trabalhar. O outro pleiteante aí, com a mesma pontuação do Inter, que está em segundo lugar pelo saldo de gols, é o Flamengo. Os mesmos 35 pontos, os mesmos 18 jogos, também com 18 jogos, né? Igualmente com 10 vitórias. O saldo de gol, 11. O saldo de gol ele já perde em 4 aí. É o melhor ataque da competição, passou a ter, desde esse empate no Sul por 2-2. 32 gols pró. E aproveitamento também de 64,81%. Quais os pontos fortes do time do Torrente, do Domenech Torrente? É o elenco mais forte do país, isso é consenso. Todo mundo sabe disso. E é um elenco mais forte do que aquele que o Jorge Jesus levou a ganhar 5 títulos no espaço de um ano. É um elenco muito forte, com reservas para todas as posições. Ainda tem a garotada que subiu e deu conta do recado. Então formou 2 times facilmente, ainda com reservas. Isso pode ajudar muito o Flamengo, principalmente nesse excesso de jogos. Tem segurado a peteca, o time está invicto a 11 partidas, por causa disso também. O elenco mexendo, a garotada entrou e deu mais opções para o Torrente. Outra, o repertório ofensivo variado desde o ano passado. É um time que constrói muitas chances de gol. É o time que mais constrói chances de gol no país e chance sólida. Usa bem as laterais que armam, principalmente o Felipe Luiz, que arma pelo centro. O Islas cruza bem quando vai ao fundo. O Everton Ribeiro carrega o time, faz o time jogar no ritmo dele. Quando tem o Bruno Henrique pela esquerda, o time também tem a opção tanto dele indo para o fundo ou ele contra funilando para o meio, sendo um centroavante, ele cabeceia bem. Então você tem o Vitinho começou a jogar bem agora. O time está sem o Arrascaeta, que é um trunfo que vai voltar. Está sem o Gabigol e o Pedro está fazendo com que o Gabigol ninguém sinta a falta dele. Então é um time, o Gerson está construindo muita jogada. Então é um time que está com muita opção. Pedro Rocha ainda não, né? Michael, Pedro Rocha ainda precisa justificar, mas são jogadores que todo mundo sabe que tem qualidades. Então o repertório ofensivo é muito grande do Flamengo. E outra coisa, a fase iluminada do Pedro. Ele está demonstrando que não é apenas um finalizador, não. Ele sabe armar, ele sabe construir, proteger a bola, abrir espaço, deslocar, driblar. Ele está fazendo tudo. E com aquele corpanzinho todo, que é impressionante, a rapidez dele, a agilidade dele com aquele corpo alto. É difícil encontrar em jogador daquela altura, naquela envergadura. E é um garoto, está fazendo muito bem para ele. Já é o artilheiro do time na temporada com 17 gols. Né? Os pontos fracos do Flamengo. A defesa tem falhado bastante. Não acontecia na época do Jorge Jesus. Falhava um pouquinho e tal, mas ela era mais sólida. O Rodrigo Caio está fazendo falta, né? Está fazendo falta o Rodrigo Caio. E o Pablo Mari não foi bem substituído ainda, nem pelo Gustavo Henrique, nem pelo Léo Pereira. Então os garotos, o Natan tem surgido bem ali, né? Então é um time que tem mostrado evolução, mas ainda a defesa ainda é o calcanhar de Aquiles. O Isa falhou, né? O Gustavo Henrique falhou nos gols do Inter, estão entregando o ouro ali. Outro fato negativo é o mesmo do Inter. 3 competições simultâneas. O time vai lutar com o Racing agora pela Libertadores. Não é mole, não. Racing é uma pedreira. E mais um terceiro que os outros não têm tanto. As convocações para seleções. Porque o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro têm sido convocados já reiteradamente pelo Tite para a seleção brasileira. Mas você tem o De Arrascaeta na seleção uruguaia e tem o Isla na seleção chilena. Sem fora seleções olímpicas. E tem jogadores ali que a qualquer momento o Tite pode chamar, como o Gerson, como o Gabigol, como o Pedro. Então são jogadores que estão ali que não será surpresa nenhuma se forem chamados de novo. Não serão surpresas nenhuma, já foram chamados antes, podem ser novamente chamados aí. Então o Flamengo, isso pode ser um pouco, pegar um pouco peso no momento no jogo decisivo aí. O Galo, o Atlético Mineiro, nos últimos 5 partidas ele andou rateando e ganhou uma só. 32 pontos ganhos, 17 vitórias, 17 jogos, um a menos do que a dupla Inter e Fla, com 10 vitórias, 11 gols de saldo, 31 gols pró, perdeu a condição de melhor ataque para o Flamengo agora, e 62,75% de aproveitamento. O que são os pontos fortes do Galo? O amplo repertório ofensivo. É um time que tem muito repertório para os jogadores que tem.
jogadores que joga pela ponta, joga pelo meio, joga pelo alto. É muito bem treinado pelo Jorge Sampaoli nesse sentido. É um time que tem uma gama de jogadas que é até bonito e é envolvente. É bonito ver jogar e é envolvente para os adversários. Outra coisa que se soma a esse repertório. É um time que tem uma pressão muito forte sobre as saídas de bola rivais. Quantos gols o Atlético Mineiro não fez tomando bola no campo de ataque, desarmando? Isso com dois pontas bem abertos, bem ampliando o campo, isso fica quase mortal para o adversário. É um time que tem mais roubado bola ali. O Flamengo agora começou a fazer a mesma coisa, mas o Atlético, desde o início do campeonato, tem se destacado por isso. Rouba muita bola no campo ofensivo, porque pressiona igual aquele torniquete. Outra coisa, é o único que tem a dedicação exclusiva ao brasileiro. O Sampaoli pode gastar a semana inteira preparando um time. Só tem, até dezembro, só tem um jogo no meio de semana. E os outros vão ter agora a Copa do Brasil e a Libertadores. O Atlético não. Ele pode recuperar contundidos, se dá o luxo de treinar mais jogadas, mais repertório, mais opções de jogada. Os pontos fortes. A torcida tem sentido isso agora nessa fase aqui de oscilação para baixo. A ausência de um homem-gol. Está faltando um homem que os outros três têm e ele não. Aquele homem que empurra a bola para dentro. É o Thiago Galhardo, né? É o Pedro. Ele não tem esse jogador. Ele não tem esse jogador. O Sacha é um jogador que facilita, ajuda, abre o espaço, faz um golzinho de vez em quando, mas não é o goleador, né? Então o Sampaoli tem sofrido com isso aí. O Keno tem foi até goleador em 2 jogos ou 3 ali, mas não é um cara de fazer gol assim. O Savarino a mesma coisa. O Savarino tem negócio atenuante, tem agravante de ser convocado para a seleção venezuelana às vezes. Outra coisa, que pesa mais que qualquer time grande do futebol brasileiro, o jejum de 49 anos sem o título brasileiro. Isso é uma karma na vida do Atlético. Todo ano ele começa, agora vai campear. Aí começa, será que não vai dar? Isso pesa também, isso é uma coisa muito forte. Um time como o Galo ficar esse tanto de tempo sem ganhar, pesa para a torcida e pesa para o time em campo também. Começa a carregar, começa as coisas não dar certo, a ansiedade bater. Isso está atrapalhando um pouco nas últimas rodadas aí. Por fim, o São Paulo. O São Paulo tem 27 pontos. É o que tem muito menos que os outros. Mas ele tem 15 jogos só. Então ele tem 3 jogos a menos do que o Inter e Fla e 2 jogos a menos do que o Atlético. 7 vitórias. Ele pode ir a 10. Né? Não, ele pode ir a 11. Ele pode ir a 11 também. Com 7 gols de saldo, 20 gols pró e 60% de aproveitamento. Então o São Paulo pode ganhar esses 4 jogos. É difícil que aconteça. Mas você não pode afastar essa hipótese. Então você não pode simplesmente tirar. Pode ser que daqui a 2 rodadas, não, o São Paulo sair dessa lista, vão ficar os outros 3 mesmo. Mas por enquanto é até sacanagem fazer isso. Então vão pôr o São Paulo sim. O time tradicional tá ali. E se ele ganha em bala, ele ganha moral. Pontos fortes. É um uso eficiente das laterais. O time tem feito boas jogadas pelas laterais, usa muito bem, principalmente a esquerda, quando o Reinaldo avança. A direita é mais rodízio, né? Às vezes, né? Nem sempre é o mesmo jogador que cai por ali, mas está sempre ajudando e tal. Pela esquerda sai mais ali com o Reinaldo. Outra coisa, é menos cotado do que os outros 3. Muito menos cotado. Quase ninguém cota. Por causa do Fernando Diniz, todo mundo acha ele um sonhador, um utópico. Então ninguém cota. Cota o Galo pelo Sampaoli, o Flamengo pelos jogadores que tem, pelo elenco, e o Inter pela solidez e pelo Cudê. O São Paulo não. Então nisso aí ele não tem essa obrigação dos outros. Ninguém vai cobrar tanto dele isso. Isso pode ser um trunfo mais na frente. E outra coisa, a fase iluminada do Brenner. O São Paulo encontrou alguém que está empurrando a bola para o gol e de todos os jeitos. O Brenner ganhou moral, ganhou confiança. Ele estava 2 anos penando no elenco, agora não, agora chegou o momento dele. O São Paulo achou um homem para fazer isso. Né? E com o Luciano do lado também, que fazia os golzinhos, achou uma dupla, que é importante. Né? Então achou um cara para o arco e a flecha ali. São Paulo. E muito da subida do São Paulo de produção se deve a essa dupla aí. E com o Brenner, que ganhou moral. Agora, os pontos negativos que também tem, né? É um time que mais oscila dentre eles. Dentro do mesmo jogo ele oscila de momentos muito bons a momentos muito fracos. Então é um time que muitas vezes decepciona. Então as considerações sobre os jogos de São Paulo, agora vai, o São Paulo não tem jeito mesmo, o time é ruim.
amigos meus, inclusive São Paulino, vivem fazendo isso. Então é um time que está sempre ali, é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então a oscilação que faz isso. Outro ponto, 3 competições simultâneas. O time não se classificou na Libertadores, mas vai para a Sul-Americana. E tem um embate na Sul-Americana aí. Então é uma competição que lhe deu o último título em 2012. Então não pode também abrir mão dela, não. É uma competição mata-mata, é menos complicado para ele ganhar essa do que um brasileiro, que exige mais fôlego. Então tem que manter a seriedade aí. E outro é o jejum de 12 anos sem esse título. Ele que foi tricampeão, é o único que ganhou 3 títulos consecutivos nessa era pontos corridos aí, com o Muricy, e não ganhou mais nada. E ganhou, depois disso, ganhou a Sul-Americana de 2012, né, com o Ney Franco. E esse jejum de títulos atrapalha muito também o São Paulo. Pesa um time como o São Paulo, que é o time mais vencedor do time brasileiro, é o único time brasileiro com 3 títulos mundiais, além de 3 Libertadores, isso outros têm também, Santos e Grêmio, mas ele é o único com 3 mundiais, então é o mais vitorioso dos times brasileiros, sente falta disso, isso pesa. Na hora de decidir, é aquela coisinha a mais, aquele entrave a mais ali. Vamos ver agora quem tem mais garrafa para vender e vamos acompanhar. Tá bom, o Campeonato Brasileiro tá bom, não podemos desvalorizá-lo não. Vamos aguardar isso aí. Até a próxima, um abraço.